Fala galera, mais um vídeo aqui do Delivery Invest, gravando aqui das nossas férias em condições meio precárias no meio do resort aqui. Então a gente está improvisando a luz, improvisando o microfone todo do Brasil. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar de um tema que a gente explorou na última aula e que vocês nos pediram mais informação, né? Que são aquelas estratégias de baixo investimento e que podem ter um retorno bacana. E a gente vai focar hoje na que a gente chama Poor Man's Cover Call, né? Que é a estratégia da venda coberta do homem pobre, que na verdade pobre não tem nada, ele é muito rico em conhecimento, isso sim, né? Então vamos ver a nossa estratégia logo após a vinheta. Não se esqueça que agora, em julho, vai começar a nossa segunda turma de consultoria em grupo. E o que é legal dessa consultoria, pessoal? Em vez de mandar aula gravadas para vocês, a gente grava ao vivo com vocês. Tem uma grande vantagem, que vocês podem interagir, vocês podem falar, fazer pergunta. É muito melhor que aqueles cursos que você, por exemplo, compra o material e mesmo que depois você tenha aquelas lives ou aquele live com o formador de conteúdo, você nunca consegue falar. No nosso você fala, é como se você estivesse numa aula mesmo. Então essas primeiras turmas estão sendo contempladas com esse benefício, e se você está interessado, tem um link lá na descrição, tá bom? Antes de eu começar, duas coisas. Isso aqui é um vídeo educacional, não é nenhuma dica de investimento, então isso aqui é só pra gente, é um vídeo educativo. E número 2, você não deixou aquele like ainda, né? Tá na hora de deixar o like e também se inscrever aqui no conteúdo, tá? Eu vou falar aqui usando o Bitcoin como exemplo, mas vocês poderiam estar usando a ação da Petrobras, índice Bovespa, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de ativo que é negociado em opções, tá bom? Então aqui eu tô pegando exemplo do, como eu falei, do Bitcoin. Agora com os preços atuais que eu peguei, o Bitcoin tá $30.600, a gente venderia um call do 32 mil e compraria um call de setembro nos 25 mil. Você não sabe muito bem o que é call, do que eu tô falando, não esqueça de ver esse nosso vídeo aqui do que é call e put, que parte aqui da nossa missão é espalhar o conhecimento sobre opções sem cobrar nenhum centavo por isso, tá? Então é parte aí do nosso legado aqui, tá? Então vamos lá. Então quando a gente faz isso, a gente tá comprando um call ITM, né, que a gente fala. A gente tá comprando um call no 25 mil. E esse call no 25 mil, vocês vão ver logo a seguinte, ele tem características muito parecidas com o próprio ativo, porque ele tem um delta aí por volta de 85-90%. Significa o quê? A variação do ativo equivale a uma variação aqui do nosso delta de 85-90%. Por isso que ele tem um comportamento muito parecido em termos de preço do ativo, tá? Você está vendo que tem 7 mil aí de distância, né? Uma trava diagonal de $7.000. Mas é importante você saber esse número, eu vou explicar mais na frente por quê. Primeiro, a gente tem que estar bullish com o mercado. A gente acha que o mercado vai subir ou vai ficar estável. Estável para subir, mas tem que estar levemente para alta. Número 2, a gente não quer fazer um investimento muito grande na operação. Ao contrário de quando você eventualmente compra um Bitcoin, quando você acha que vai querer subir, muita gente vai lá e compra um Bitcoin ou compra um Ethereum. Aqui eu estou dando uma alternativa a você comprar o Bitcoin. Você pode não comprar um Bitcoin inteiro para surfar alta, tá? Por que você faria isso com Bitcoin? Basicamente para você ganhar mais percentualmente, que é o que eu vou mostrar mais na frente. Vamos comparar a compra no Bitcoin com uma venda coberta com Poor Man's Covered Call. Então, se você fosse simplesmente comprar um Bitcoin, faria um trade de um Bitcoin $30.600. Se você fosse fazer uma venda coberta de Bitcoin, o que você faria? Você vai comprar um Bitcoin e você vai vender um call no 32 mil, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Se você for fazer uma Poor Man's Covered Call, que é o que eu vou, no exemplo que eu estou dando aqui, você não compra o Bitcoin. O que você faz? Você vai comprar, que nem a gente viu no exemplo lá, um call de setembro no 25 mil e vai vender a mesma call que você venderia na venda coberta no 32 mil. Mas olha o que é legal aqui. Qual o capital necessário para você comprar um Bitcoin? 30.500. Qual seria o capital necessário para você fazer uma venda coberta? 30.500 também. Você tem que comprar isso. Qual seria o capital necessário para você fazer essa operação aqui do Poor Man? Você compraria essa call lá de 25, que seria 6.579. Então você percebe que o capital é muito menor comparado com os 30.500 que você teria que comparar com os outros dois, né? E o que aconteceria se o Bitcoin partisse dos 30.600 e fosse até os 32 mil? Poxa, se você tivesse comprado o ativo, você ia ganhar $1.500, né? Nada mais é que 32 menos o preço que você comprou o ativo. Se você vai fazer a venda coberta, você vai ganhar mais. Por quê? Você tem o ganho do ativo, né, 30.500 mais 32, e você tem o teu prêmio que você vendeu, que seria, aqui no caso do Bitcoin, você ganharia 0,028 Bitcoin vezes 32 mil. Então você ficaria com $2.396 aproximadamente. E no caso da Poor Man's Covered Call, olha, você ganharia mais que a compra do Bitcoin, ou a compra do ativo, mas você ganharia menos que a venda coberta. Por quê? Porque quando você compra
a tua call mais longa, ela vai valorizar cerca de 85 a 90% menos, depende do delta que você comprou ela, do que o ativo. Então, em vez de você pegar essa valorização de 1.500, você vai pegar 1.500 vezes 0,85, né? Só que você vai receber o mesmo prêmio da call que você vendeu, que é o 0,028. Então, você ganha 2.171. Nesse cenário, a venda coberta é que mais ganha, mas ó, não esquece que você aqui está investindo 30.500 e na Powerman 6.579. E se o ativo vai para 28 mil, ou seja, se cai, se cai é muito ruim para quem compra o Bitcoin, né? Porque você perdeu 4 mil dólares. No caso da venda coberta também é muito ruim. Você vai perder os 4 mil dólares, só que você tem aquele prêmio que vai servir como amortecedor daquela call que você vendeu. Então o teu prejuízo é um pouco menor, é para 3.216. E aqui que está a primeira grande vantagem da Powerman Covered Call. O teu prejuízo é o menor. Por quê? Porque você está trabalhando com 85% apenas sobre o total. Então isso é uma primeira grande vantagem. Você vai perdendo 2.616. Fora outras coisas, né, galera? Aqui a gente está investindo 6.579. No outro a gente está investindo 30.500, não esqueçam disso, né? O ROI, no caso, se você comprou puro, é 4,92 se ele vai para 32 mil. Se ele vai para 32 mil na venda coberta, ele vai para 7,86. Por quê? Porque é quanto você ganhou do prêmio do seu call mais a valorização do ativo. No caso da Powerman é 33%, porque como o investimento é menor, esses 2.171 sobre uma base 6.579, realmente tem um valor percentual muito grande. Só que não é tudo boa notícia. O que acontece se o ativo dispara, vai para 35 mil? Nesse caso, em termos de dólar, a maior valorização é se você comprar o ativo puro, porque você não tem nada vendido, então o ativo puro ele vai simplesmente para 4.500 dólares, ele realmente vai valorizar bastante, né? O nosso da venda coberta, ele tem um cap no 32 mil, então ele vai com 32 mil menos o valor daquela call que ele recebeu, que é 0,028 Ethereum, então você vai ter um ganho de 2.480, mas mesmo assim é um ganho de 8,13%, que é inferior a comprar o ativo direto. Mas olha isso, e a Powerman Cover Call? Percentualmente é imbatível, porque mesmo que ela dê menos dólares que tanto a venda coberta como a VDC, ela tem percentualmente maior, mas ela de fato, em termos nominais, ela se sobe muito o ativo, ela é mais fraca, tá bom? Vocês viram que o céu vai ficando escuro aqui, anoitece muito rápido. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque o que importa é o quanto chegar o conteúdo para vocês. Quais são as premissas para a gente fazer isso? Primeiro, a regra de bolso, né? De preferência, baixa e V. Por quê? Porque quando a gente compra a nossa call longa com baixa V, caso suba a volatilidade do mercado, a nossa call comprada, que ela vai durar alguns meses, vai valer mais. Então, é bom que esteja com baixa V. O delta da comprada deve estar entre 80% e 90%. Por quê? Quanto mais perto de 1, essa delta da longa comprada, da call comprada, vai se comportar mais parecido com o ativo possível. A delta da vendida, assim como qualquer venda coberta, deve estar sempre aí entre 20% a 30%, tá? Delta 20 e 30. O prazo da vendida deveria estar entre 30 e 40 dias, tá bom? Aqui no exemplo que a gente deu, você viu que ela está no limite, mas eu peguei aqui porque ela foi para gravar o vídeo. O ideal seria talvez pegar agosto, comprar uma de outubro, só que a gente não tem Bitcoin de outubro ainda, tá? Agora é muito importante isso eu acho que é o mais importante aqui da aula. Não pagar que 50% mais entre as asas, por isso que eu falei que era importante. Lembra que no nosso exemplo, vou voltar aqui, ó, a gente tem aqui uma trava de 7 mil dólares. Significa o quê? Na pior das hipóteses, se o Bitcoin passar de 32, 33 mil, a gente tem 7 mil aqui que vale. Então a gente está participando do ganho do Bitcoin até 7 mil dólares fora as rolagens. Tô falando só da call comprada mesmo, né? Então a gente não deveria estar pagando mais que 50% disso para fazer a nossa operação. Aqui, como eu peguei o exemplo, a gente está pagando um pouco mais. Deu 4 mil e pouco. Não é o ideal. Então o ideal é que vai de 50% a 60% dos 7 mil, porque 7 mil é o teu potencial ganho máximo aqui em termos de lucro da operação. E qual seria esse lucro da operação? Pô, o lucro da operação é se o ativo sobe, você vai rolando essa call vendida, vamos supor que o ativo vai para 32, 33, 34, chega lá, essa sua call comprada, vamos supor que ele vai para 36, né, que eu já falei, ele vai para 32, vai valer 7 mil no dia do exercício, entendeu? E você gastou 3.500, então aqui, em 3 meses, você basicamente aumentou muito seu capital, né, mais os valores das rolagens, tá? Então é importante essa regra de bolsa, tá bom? Outra regra de novo aqui que você encontra aqui no Deriva Invest. E de novo, aqui no Deriva Invest, esse material que eu estou apresentando para você é um condensado de muitos autores diferentes. Então aqui no Deriva Invest a gente vai pegando o que tem de melhor de cada autor e apresenta. A gente aqui
não tem uma escola que a gente segue religiosamente, não. A gente vai pegando o que tem de melhor conteúdo e tenta trazer para vocês, e é o que a gente faz na consultoria também, tá? Então, se você gastou $4.000 e já tem aí 25, 50% de lucro, pode encerrar, não precisa ir até o final. Isso é uma boa prática baseada em backtests, tá? E se a coisa não vai bem? Quais são os ajustes? Os ajustes são um tempo um pouco mais complexo. Se vocês querem, a gente fala também lá na consultoria, mas basicamente é o seguinte: o que é não ir bem? Se o mercado sobe, você acertou a estratégia, certo? A gente já viu o porquê. Só que qual é um hedge natural dessa posição? Se ele cai, a volatilidade implícita cresce. Então, em tese, o valor da sua call comprada pode ganhar valor. Isso significa que você pode não ter um prejuízo tão rápido e pode eventualmente até encerrar o trade sem ter prejuízo ou com prejuízo mínimo e mínimo comparado com o call, tá bom? E outra coisa, né? Você também pode ir rolando para baixo o seu call e recebendo crédito para isso. Então, aqui no nosso caso, a gente vendeu o call do 32 mil, o Bitcoin vai caindo, você pode comprar o 32 mil e vender um call um pouco para baixo, tá bom? Tem que ter isso em consideração. Então é isso, galera. Vamos encerrar aqui o nosso vídeo hoje, totalmente no improviso, bateria do celular acabando, mas a gente faz tudo para vocês. Deixa aquele like, segunda-feira tem mais. E, ó, não esquece, se você tá querendo fazer a nossa consultoria, temos mais 2 vagas. Vamos embora para julho, que ainda dá tempo, galera. Grande abraço, um abraço, tchau.